Olá pessoal, professor Eliomar. Hoje nós vamos para o nosso terceiro encontro sobre permutação com elementos repetidos. Fique atento. Veja bem pessoal, o problema 15 diz o seguinte: Jupira, Pedroca e Zeca foram escolhidos por seu professor para simularem uma possível distribuição de 6 chocolates. De quantas maneiras 6 chocolates poderão ser distribuídos entre os 3 estudantes citados? Bom, aí estão os 3 estudantes, Jupira, Pedroca e Zeca, e os 6 chocolates sendo representados em forma de bolinhas. Bom, podemos pensar em algumas possibilidades. Veja, alguns casos. Por exemplo, eu posso dar um chocolate para a Jupira, 2 para o Pedroca, 3 para o Zeca. E aí eu posso destacar isso como sendo uma terna, ok? Uma terna ordenada. O primeiro número são os chocolates que a Jupira vai receber, o segundo o Pedroca, o terceiro o Zeca. Tem mais possibilidades de distribuição de chocolate. Jupira poderia receber 2, o Pedroca 2 e o Zeca 2, totalizando 6 chocolates. Poderia a Jupira receber 4, o Pedroca 1 e o Zeca 1. E distribuir 6 chocolates, pessoal, não significa que alguém tem que levar chocolate. Por exemplo, eu posso ter 5 chocolates para a Jupira, nenhum para o Pedroca e um para o Zeca. Isso daí já chama um pouco a nossa atenção, porque de fato não há equívoco pensar nisso. Porque se é apenas distribuir para os 3 chocolates, né? Os 3 estudantes os chocolates, então eu posso pensar em todos os casos possíveis. O Pedroca não levar nenhum chocolate é uma forma de distribuição dos 6 chocolates entre os 3. Posso também pensar que a Jupira não vai levar nenhum, Pedroca 6 e o Zeca também nenhum. Então veja, aqui nós escrevemos alguns casos. E a nossa vontade é determinar todas as possibilidades, na verdade o número de possibilidades, né? Então olha só, tem uma ideia muito interessante e é uma ferramenta muito poderosa. Veja só, a primeira solução que nós exibimos agora há pouco foi 1, 2 e 3. Olhe uma maneira diferente, mas equivalente de representar tudo isso. Eu vou colocar aqui um quadradinho, ok? E vou representar agora, com 6 bolinhas, os chocolates, que são 6 no total. Olha só. Então, eu estou destacando 6 chocolates entre 2 quadradinhos, ok? Bom, eu vou criar aqui uma barra azul exatamente nessa posição para dizer que entre a barra azul e o quadradinho vai representar a quantidade de chocolates que a Jupira vai receber. E eu vou destacar aqui em roxo na cor do nome Jupira. Então aqui eu estou representando a quantidade 1 para a Jupira. Vou fazer uma outra barrinha azul, de acordo com essa solução, que indica 2 chocolates para o Pedroca, um pouquinho mais à frente, e também vou destacar em verde o espaço com os 2 chocolates do Pedroca, ok? E veja, o último espaço entre a segunda barra azul e o quadradinho de preto vai representar a quantidade de chocolates que o Zeca vai receber. Então, pessoal, associe essa terna com essa representação em forma de bolinhas, ok? Bom, pensando naqueles casos todos que nós acabamos de representar lá em cima, eu já adiantei um pouco aqui para vocês notarem como que nós podemos representar aqueles casos através dessas bolinhas e dos palitinhos.
Eu coloquei os espaços da Jupira, Pedroca e Zeca com as respectivas cores dos seus nomes, para chamar a sua atenção. Mas a parte mais importante é você observar entre os dois quadrados de preto o que? As 6 bolinhas e os 2 palitinhos de azul. Isso é o mais importante. Por quê, pessoal? Porque, veja, sempre que você troca os palitos que estão de azul de posição, você consegue determinar outras possibilidades de distribuição do chocolate. E isso que é muito importante. Então, observe, por exemplo, a quarta solução, onde aparece 0 para o Pedroca. Dê uma olhada entre os quadrados que estão de preto. Essa solução, quando a gente for representar, vai ter o espaço de verde vazio para representar que não há chocolate ali, não tem nenhuma bolinha ali naquele caso. E a última terna que nós representamos, ok? Observe que entre o quadradinho preto e a primeira barrinha azul não tem nenhuma bolinha. Significa que a Jupira, nesse caso, não está levando nenhum chocolate. A mesma coisa ocorre lá no final. Entre a segunda barra azul e o quadradinho de preto não tem nenhuma bolinha. Significa que o Zeca, nessa situação, não está levando nada. Ou seja, todos os 6 chocolates estão sendo destinados ao Pedroca. Que legal. Você não tinha pensado nisso. E aí, pessoal, veja. Eu vou pegar aquela primeira solução, aquela primeira representação, ok? E já não pensando na terna, mas só nas bolinhas, para destacar uma coisa muito legal. Olha só. Se no lugar das bolinhas a gente colocasse a letra A. E por que eu estou colocando a letra A? Porque essas bolinhas, pessoal, são idênticas. Ok? Estou colocando a letra A. Se no lugar da barrinha azul eu colocasse a letra B. Veja bem, pessoal. Eu comentei agora há pouco. Quando você troca a barra azul de posição com as bolinhas, você vai gerando outros casos de distribuição. E aí que está o grande segredo. Aí que está a grande sacada. Veja só. Acabamos de gerar aqui embaixo, pessoal, um anagrama. Isso é um anagrama. Nós temos aí o A aparecendo 6 vezes e o B 2 vezes. Ou seja, sempre que você organizar essas letras, automaticamente você está definindo uma nova maneira de distribuir os chocolates. Voltando naqueles casos anteriores, olha que legal. Peguei aqueles exemplos e coloquei do lado direito a mesma ideia dos anagramas. Pessoal, por gentileza, conte quantas letras tem em cada anagrama. Quantas letrinhas A tem em cada anagrama? Quantas letrinhas B tem em cada anagrama? O que acabamos de representar aqui foram algumas soluções. Algumas. Mas nós gostaríamos de definir todas. E pela permutação com elementos repetidos, nós sabemos definir rapidamente essa solução, porque cada anagrama desse, ele tem 8 letrinhas, com a repetição 2 vezes do B e 6 vezes do A. Ou seja, a solução do problema vai ser P de 8, com a repetição do B 2 vezes e do A 6 vezes. Como que é mesmo? A ideia, eu pego o total de letras, o fatorial disso, né, dividido por, e aí aquele desconto das repetições, não esqueça. Faça suas continhas, pessoal. 28 maneiras que existem de distribuir os 6 chocolates.
Muito legal isso, né? Ok? Então, você pode notar que aquele problema da distribuição do chocolate está relacionado com um anagrama com elementos repetidos, ok? Se, por um acaso, o enunciado fosse um pouquinho diferente, com um pequeno detalhe, veja, suponha que o professor queira distribuir os chocolates de tal maneira que nenhum estudante fique sem receber um chocolate. De quantas maneiras isso pode ser feito? Olha só, pessoal. Estou repetindo a ideia, ok? Os 3 estudantes estão aí. E veja, ninguém pode ficar sem chocolate nessa situação. Então, o que nós podemos fazer? Nós podemos, já de antemão, pegar 3 chocolates, olha só, e já distribuir um para cada um dos estudantes. Eu vou dar um para a Jupira, um para o Pedroca e um para o Zeca. Já garanti que ninguém vai ficar sem chocolate. Quantos chocolates restaram? Olha lá, 3 chocolates restaram. E aí, o que eu posso fazer agora? Eu posso distribuir os 3 que restaram da mesma maneira como nós fizemos agora há pouco. Como assim? Veja, eu só tenho 3 disponíveis agora para distribuir. Nós vamos agir da mesma forma. Uma possível solução com os 3 chocolates é dar mais um chocolate para cada um dos estudantes. Pensando no mesmo raciocínio, olha só que ferramenta poderosa, pessoal. Veja, definir os 2 quadradinhos para, entre eles, colocar os 3 chocolates que eu vou distribuir. Lembrando que eu preciso de 3 espaços. Então, eu vou colocar aquela barrinha azul em 2 lugares. Como eu estou pensando em representar a solução 1, 1 e 1, então eu preciso apresentar uma bolinha depois do quadradinho, o palitinho azul, uma bolinha, o palitinho mais uma bolinha. Destacando que o primeiro espaço é aquele da Jupira, o segundo, o do Pedroca, e o terceiro, o do Zeca. Então, essa solução nós acabamos de representar. Qual é a minha dica, pessoal? É aquela transição dessa imagem dos palitinhos com as bolinhas para um anagrama. Lembrando que as bolinhas são idênticas, então eu posso pensar em representar cada uma das bolinhas com a letra A, ok? E cada um dos palitinhos de azul pela letra B. E aí, gente, pode notar o seguinte, acabamos de gerar um anagrama. E sempre que você permutar as letras desse anagrama, você vai achar uma possibilidade de distribuição. Eu sei que você está emocionado. E aí, galera, alguns casos de distribuição dos 3 chocolates, observe na figura, os 3 estudantes, cada um já está com seu chocolate. Eu só vou agora arrumar outras possibilidades de distribuir o que sobrou, ok? Coloquei algumas ternas aqui, ok? Eu queria que você observasse aqui do lado esquerdo. Coloquei algumas ternas e as representações do palitinho com a bolinha e também em forma de anagrama. E aí, pessoal, aqui tem algumas soluções, ok? Só que eu gostaria de todas. Pode observar, o A aparece 3 vezes, o B 2 vezes, certo? E eu tenho no total de 5 letrinhas. Então, qual vai ser o total de possibilidades de distribuir os 3 chocolates? Vai ser a permutação dos 5 elementos, com a repetição 2 vezes do B e 3 vezes do A. Aqui nós temos aquele quociente 5 fatorial, dividido pelas repetições, né, daquele anagrama. Ok? Faça suas continhas. Existem 10 maneiras de distribuir os 6 chocolates entre os 3 estudantes de tal maneira que ninguém fique sem chocolate. Isso é muito legal, pessoal.
E para a gente encerrar a nossa aula, nós vamos falar sobre o problema 16. O que é o problema 16? Nós temos aqui uma equação, ok? Que está representada pela soma do x com y e z, e tudo isso é equivalente a 8. Eu quero saber quantas soluções inteiras essa equação possui, sendo essa solução formada por números não negativos. Então veja, pessoal, que de fato nós procuramos por um x, um y e um z. Procuramos por uma terna, ok? Vamos tentar manualmente representar alguns casos. Por exemplo, se o x for 1, o y 2, eu já coloquei 3 unidades. Eu gostaria que desse 8. Obrigatoriamente o z tem que ser 5. Posso também representar como 6, 0 e 2. Olha só, o 0 pode entrar aí? Com certeza. O 0 é não negativo, né? O 0 é um número neutro, ok? Isso para o primeiro item, coloquei duas possibilidades. E se eu quisesse só soluções positivas, pessoal? Se são soluções positivas, significa que o x, o y e o z tem que ser algo maior do que 0 e tem que ser número inteiro. Então, por exemplo, um caso pode ser esse. x1, y4, já deu 5, eu completo com 3 para o z. Olha aí, pessoal, todas soluções positivas. Posso também colocar 1, 1, e 1 é o meu menor número dentro das possibilidades, ok? Porque não pode zerar. E 6, eu tenho mais 8 aí de soma desses caras, ok? Bom, pessoal, por que esse problema apareceu aí? Veja bem, esse problema a gente raciocina da mesma forma como nós fizemos o problema da distribuição do chocolate. Olha só, acabei de representar a solução x igual a 3, y igual a 3, z igual a 2. 3, 3 e 2. É uma possibilidade e eu acabei de representar em forma de palitinhos lá com bolinhas. Mais uma vez, nós sabemos do quê? Que se a gente permutar as bolinhas com os palitinhos, nós vamos gerar outras soluções, ok? Então, em forma de anagrama, e eu vou seguir o mesmo padrão dos exemplos anteriores, onde tiver a bolinha eu vou colocar a letra A e onde tiver o palitinho azul eu vou colocar a letra B. Então, eu posso escrever essa solução aí, 3, 3, 2, da seguinte maneira. Eu coloco lá eu venho com A mais 3 vezes, o B, que é o segundo palitinho que está aí de azul, e fecho com A de novo. Então, observe, pessoal, a conexão agora é direta. Beleza? Porque esse anagrama, ele gera todas as soluções que essa equação vai ter. Sensacional, ok? Quantos elementos eu tenho nesse anagrama? Eu tenho 10 elementos, ok? Então, a solução da equação, todas as soluções, né, a quantidade, vai ser a permutação dos 10 elementos com a repetição 2 e 8. Então, nós teremos 10 fatorial dividido por 2 fatorial vezes 8 fatorial. Faça suas continhas, teremos 45 soluções. Ok? 45 soluções não negativas, ou seja, entre elas, o zero vai aparecer em alguns momentos. O item B, nós queremos as soluções que são positivas. Se as soluções são positivas, pessoal, então nós podemos escrever alguns casos. Por exemplo, 1, 4 e 3 é uma solução. Se você escreve 0, 6 e 2, essa está proibida. Proibido usar
esse trio de números. Esse não pode. Por quê? Porque nós queremos as soluções, pessoal, o quê? Positivas. Então, se as soluções são positivas, eu tenho que ter pelo menos uma unidade para cada uma das variáveis. Ou seja, é aquela mesma situação dos estudantes, onde cada um tem que, pelo menos, receber um chocolate. Então, eu posso imaginar x, y e z, eu colocando pelo menos uma unidade ali para cada um. Colocando uma unidade para cada, eu consigo perceber o seguinte, que como eu quero, de fato, distribuir o número 8, eu já estou utilizando 3 unidades. Então, eu vou agora arranjar uma maneira de distribuir as 5 unidades que sobraram entre o x, o y e o z. Ou seja, a minha equação ela vai se resumir agora a x mais y mais z igual a 5. Beleza? Ó, pessoal, fique de olho nisso, ok? Isso daqui é um momento muito importante, ok? Lembrando que a nossa equação ficou igual a 5 porque eu quero garantir que pelo menos cada uma das variáveis não seja igual a zero. Então, eu já distribuí uma unidade para cada uma das variáveis, ok? Para garantir que o zero não vai aparecer nas soluções. O que devemos fazer daqui para frente? Bom, daqui para frente, volta ao problema anterior, ok? Eu preciso distribuir 5 entre x, y e z. Então, olha só, pensando aqui em uma solução, dá uma olhada aí no cantinho direito, 1, 2, 2 é uma maneira de distribuir o quê? X, Y e Z. Tá certo? Então, como que nós podemos proceder agora? Da mesma maneira dos casos anteriores. No lugar da bolinha, eu vou colocar a letrinha A. No lugar do palitinho, eu vou colocar a letrinha B. E aí nós temos essa solução em forma de anagrama. De que maneira? No espaço roxo, o A aparece uma vez. Então, eu vou escrever um A. Logo depois dele vem o palitinho azul, o B. Depois, no espaço verde, eu tenho duas bolinhas, então o A aparece duas vezes. Venho com o palitinho azul, está representado pela letrinha B. Depois, lá na parte do Z, laranjado, eu tenho o A aparecendo duas vezes, porque tem duas bolinhas, ok? Então, pessoal, olha só, quantos elementos nós temos aqui nesse anagrama? 7 elementos, onde eu tenho a repetição do B duas vezes e do A 5 vezes. Qual vai ser a solução do problema? Ou seja, quantas permutações esse anagrama tem? Eu vou ter que permutar as 7 letras com a repetição 2 e 5, ok? Como que fica aqui o nosso quociente? 7 fatorial dividido por 2 fatorial vezes 5 fatorial. Faça suas continhas, teremos 21 soluções. Ok? Então, pessoal, você percebe que a maneira como nós manipulamos as permutações com elementos repetidos é uma ferramenta poderosíssima para resolver alguns problemas, ok? A aula de hoje nós falamos sobre a ideia de se usar as bolinhas e os palitinhos. Isso é muito utilizado, tem muitas questões que se resolvem em análise combinatória com esse artifício. E você há de concordar comigo. Quem pensou nisso não fui eu, tá bom? Foi você? Porque se foi você, eu acho que você merece uma estátua, ok? E ser lembrado para sempre. Sensacional. Eu estou emocionado com a aula de hoje, tá bom? Muito obrigado e até a próxima, tá? Acredito muito em você.